Olá, seja muito bem-vindo. Vamos estudar mais uma vez matéria sobre ética cristã e agora falando a respeito da doação de órgãos. Bom, a princípio nós não temos uma orientação bíblica clara, né, que fala aos cristãos que devemos doar os nossos os órgãos. No nosso país, por exemplo, as pessoas elas podem, né, inclusive, colocar no seu documento ali sendo doadoras de órgão. E então, nós precisamos entender, do ponto de vista bíblico, que doar órgãos é uma questão de amor ao próximo, tá? Doar órgãos é uma questão de amor ao próximo. Inclusive, nos é orientado, inclusive, que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós entendemos que esse nosso corpo mortal, depois que passar pelo processo da morte e ressuscitar, ele vai ressuscitar como o corpo glorioso de Jesus, tá? Esse corpo será ressuscitado, será perfeito, esse corpo nunca mais vai morrer. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa existência e nosso corpo for caracterizado pelo pecado e a morte, uma vez que chega o fim da nossa vida, por que não doar os órgãos, uma vez que esses mesmos órgãos podem salvar e prolongar a vida de outras pessoas? Não existe nada na Bíblia que proíba ao cristão de doar os seus órgãos e também nada na Bíblia que ordene ao cristão, tá, a doar os seus órgãos. Isso é uma questão de consciência, como eu disse, uma questão de amor ao próximo. Então você pode agir no sentido de doar os seus órgãos ou simplesmente se recusar a fazer isso, tá bom? Então, por exemplo, há pessoas que digam que não se deve aceitar a questão da doação de órgãos e há também pessoas que digam que não há problema, né? Nós cremos em milagres, nós cremos que Deus pode, inclusive, ressuscitar um morto, trazer à vida uma pessoa que está passando por uma enfermidade que está tirando as suas forças, a sua vida de maneira lenta e muito dolorosa. Nós cremos nisso. Mas se caso Deus não fizer nenhuma dessas coisas, nós podemos inclusive pensar no próximo, né? Assim como também nós gostaríamos de repente receber, né, um órgão que pudesse salvar a nossa vida, e a gente sabe que as filas de transplante de órgãos, principalmente no nosso país, o Brasil, são muito grandes, então às vezes demora muitos anos e a vida de pessoas estão em risco, estão em perigo por causa disso. Então você como cristão, se você age com base no amor altruísta, pensando no próximo, por que não fazer isso, tá? Mas se você não fizer, a Bíblia não diz que você está pecando. Isso é uma questão sua, uma decisão sua, né? Você deve fazer isso por livre e espontânea vontade. E não devemos nos preocupar, inclusive, se eu doar um rim, se eu doar um fígado, coisa desse tipo, se eu ressuscitar, eu ressuscito sem ele? Nós aprendemos na Bíblia que o corpo da ressurreição será um corpo glorioso. Não vai haver falta de nada nele. Ele será um corpo perfeito, um corpo pelo qual nós não vamos mais morrer. A morte não terá mais domínio sobre ele. Não haverá doença sobre ele. Ele será um corpo completamente perfeito. Por isso que nós, quando se trata dessa questão, nós precisamos olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito do estado do corpo que eu terei, é claro que no futuro, né, que eu vou ter por ocasião da ressurreição. Então, se esse corpo vai ressuscitar incorruptível, imortal, então eu posso, caso eu assim o desejar, colocar lá no meu documento ou declarar que eu quero doar os órgãos por ocasião do falecimento. Então, a gente sempre precisa, como Jesus que doou a sua vida, colocou ali o seu corpo naquela cruz por mim, por você, e a Bíblia nos ensina que nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Inclusive imitá-los, né? Ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelo seu próximo. Então a gente pode de alguma forma contribuir para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Mas essa é uma decisão sua e uma decisão pessoal. A igreja não fala muito sobre isso,
mas a gente deveria começar a tratar sobre esses assuntos na igreja, na congregação do Senhor. Você não peca se caso você decidir não doar, mas se você doar, né, no princípio de que você quer que outros tenham vida mais longa e assim aquele órgão possa salvar aquela pessoa, então você está agindo com base no amor ao próximo e Deus ele é glorificado nisso. Que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.